Eu quero contar para vocês como que eu venci o medo. O medo de ir atrás dos meus sonhos, o medo de realizar os meus desejos. Eu venci o medo com o medo. Foi o medo de não conquistar, de não realizar os meus sonhos, que fez eu perder o medo e ir atrás. Todos nós vivemos com medo. Medo de sofrer, medo de sonhar, medo de realizar, medo de não conquistar, medo do que as pessoas vão falar. E a gente passa uma vida toda não fazendo nada por causa desse medo. O medo nos paralisa. Só que lá no futuro, lá no final, se nós mantermos esse medo na nossa vida, ele vai ser maior ainda. E nós vamos nos tornar pessoas frustradas, pessoas desanimadas, pessoas depressivas, porque não tivemos coragem de vencer o medo. A gente vai passar uma vida inteira desejando, querendo e não realizando e não indo atrás por causa do medo. Então esse medo, ele na verdade está só dentro da cabeça da gente, da mente da gente, onde a gente se preocupa com coisas que não aconteceram e que talvez não vão acontecer. E foi pensando nisso, foi estudando sobre tudo isso ao longo de todo o ano de 2025 que eu cheguei a essa conclusão. E eu também entendi que Deus não coloca nenhum sonho dentro do teu coração. Você não deseja algo que realmente não é para você realizar. Se está dentro de ti, se você tem esse desejo, se o teu coração pulsa quando você pensa nisso, é porque este sonho é para ti. É porque é para você realizar, é porque você veio aqui na Terra para cumprir essa missão que Deus deu para ti. Deus jamais vai colocar um sonho dentro de ti se você não é para realizar, se você é para sofrer. Mas o que acontece? Também tudo tem o tempo de Deus. Porque você não tem como sair conquistando e realizando as coisas do dia para a noite. Deus quer que você se prepare, Deus quer que você esteja preparado para receber toda a bênção que vai vir para você. E para isso você precisa se preparar, você precisa fazer o processo. Mas o que você não pode é desistir antes de conseguir, antes de ir atrás. E com certeza vai dar errado, muitas vezes no meio do caminho, vai acontecer um monte de coisa errada, vai ser difícil. Mas tudo isso é o processo para você chegar naquilo que você realmente quer. E para isso você precisa tirar esse medo de dentro de ti. Porque quando Deus nos colocou aqui nesse mundo, Ele deu essa missão para cada um de nós. E a nossa parte está em aberto, é como se fosse um espaço em aberto. E enquanto nós não preencher esse espaço, vai ficar em aberto. E isso vai impactar no mundo, porque nós somos únicos. E se nós não cumprir a nossa parte vai ficar em aberto, vai ficar faltando. Então, se você entender dessa forma, você vai ver e vai saber por que você tem esse desejo no teu coração de fazer exatamente aquilo que você quer. Seja no profissional, seja no pessoal, eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei o que você quer. Mas você tem que parar para pensar e ver o que realmente você quer da tua vida, porque esse é a peça que falta para preencher o espaço aqui no mundo. E Deus quer que você faça, Ele quer que você vá atrás, porque além de você completar esse espaço, você vai ser feliz porque você vai ter cumprido a tua missão. Porque tudo aquilo que a gente faz porque gosta, com amor, a gente é feliz. Então foi através de todo esse entendimento que eu percebi que eu era obrigada a ir atrás do meu sonho. Já não era mais algo que só iria favorecer a mim, mas é algo que vai favorecer ao mundo. Tem pessoas esperando você tomar a sua decisão para você impactar algo na vida de alguém. Porque tudo aquilo que a gente faz com propósito, que a gente faz com amor, a gente impacta na vida de alguém.
Alguém vai se beneficiar com isso, seja qual for o teu sonho, o teu desejo. Então, eu vi que eu estava sendo egoísta a não ir atrás das coisas que eu queria. Porque eu não fazendo as coisas que eu queria, eu não ia poder estar beneficiando e ajudando pessoas também. E Deus, ele é perfeito, ele faz tudo certinho. Exatamente desse jeito, ele vai fazendo com que tudo se encaixe. E aonde nós possamos cada um se ajudar uns aos outros para que todo mundo trilhe esse caminho. Agora, uma das coisas que me fez ter todo o entendimento que eu deveria deixar de ter medo, ou que eu deveria fazer as minhas coisas com medo mesmo, foi a questão que eu li na Bíblia sobre a parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 e 30. Ali eu tive assim, minha ficha caiu ali quando eu entendi sobre essa parte. Então, o que acontece? Na parábola dos talentos, Jesus conta que um senhor foi viajar e deixou os seus bens com 3 servos dele. Ele deu conforme a capacidade de cada um. Então, para o primeiro ele deu 5 talentos, para o segundo ele deu 2 talentos e para o terceiro ele deu 1 talento, que no caso seria o dinheiro, né, naquela época. E quando ele voltou, o primeiro, que tinha 5 talentos, devolveu para ele mais 5 talentos, devolveu em dobro. Ele trabalhou, ele se arriscou e ele conseguiu dobrar os talentos. O segundo, ele tinha 2 talentos, ele devolveu em dobro, ele devolveu 4 talentos. Ele também trabalhou, ele também se arriscou e ele conseguiu dobrar. Já o terceiro, ele ficou somente com aquele talento, ele não devolveu a mais. E a explicação dele foi que ele teve medo e que então ele preferiu enterrar o talento para não perder. E o senhor, que tinha chegado de viagem, ele elogiou os 2 primeiros. Ele disse: servo fiel, foste fiel no pouco, será feliz no muito. E já para o terceiro, ele corrigiu, ele disse para ele que ele não foi um bom servo. E qual foi a questão ali do entendimento que eu tive? Não é porque ele não multiplicou ou porque ele perdeu, não. Foi porque ele não tentou. Ele teve medo e por isso ele escondeu os talentos que tinha sido dado a ele naquele momento. E como que eu trago essa história para a nossa vida? Como que eu tento entender como funciona isso? Deus nos dá muitos talentos. Deus dá talentos para todo mundo. Todos nós somos filhos dele, então para cada um ele dá um talento, conforme a nossa capacidade. Só que ele não faz comparação. Ele não quer que todo mundo tenha os mesmos talentos, que todo mundo multiplique da mesma forma, até porque ele conhece cada um de nós e ele também nos dá conforme a nossa capacidade. Mas ele quer que nós não temos medo, ele quer que nós temos coragem de ir atrás e de fazer e buscar e multiplicar aqueles talentos que nós ganhamos dele. Então eu imagino que todos nós aqui temos medo. Nós temos um medo silencioso dentro de nós. Só que não é o medo de perder, é medo de tentar, é medo de ir atrás. E a Bíblia fala exatamente sobre isso. A Bíblia explica exatamente essa parte. Só que Deus, ele não está pedindo perfeição. Ele está pedindo movimento. Ele quer que todos nós colocamos de alguma forma em prática os talentos que ele deu para cada um de nós. Só que por que nós não fizemos isso? Porque nós temos medo. Medo das críticas, medo do julgamento, medo de começar do zero, medo da idade, de achar que já é tarde. Só que para Deus nada disso importa. Ele quer que todos nós façamos a nossa parte.
e que multiplicamos aquilo que Ele confiou a cada um de nós. Então, o que eu entendi e que eu gostaria de deixar para vocês, essa reflexão aqui nesse vídeo, é que talvez hoje você está só com medo, mas dentro de você, você tem todas as ideias e a capacidade de fazer. E Deus, hoje talvez Ele não está te pedindo resultados, Ele está te pedindo apenas que você dê o primeiro passo. Ele está te pedindo que você faça apenas a primeira tentativa. Então, não deixe os seus talentos serem enterrados por medo, por achar que você não tem capacidade, porque você tem. E na Bíblia diz tudo claramente sobre isso, e essa passagem explica como cada um de nós faz nas nossas vidas. Uns tentam, têm coragem, e os outros simplesmente têm medo e se enterram. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que esse vídeo te ajude a refletir, a fazer você pensar nos teus sonhos, a fazer você pensar nas suas habilidades e fazer você não enterrar mais os teus talentos. Eu espero que esse vídeo de alguma forma faça você refletir. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!